Morto neste sábado, 17 aos 93 anos, Silvio Santos teve uma trajetória curiosa com o futebol. Torcedor do Fluminense na infância, ele tornou-se corintiano ao chegar em São Paulo e até idealizou uma marchinha de carnaval com menção ao alvinegro. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Apesar desta ligação inicial, o envolvimento do apresentador com o futebol profissional sempre foi limitado, ou quase sempre. Do encanto à frustração, o dono do SBT não demonstrava grande interesse em competir pelos direitos de transmissão de futebol, ao contrário do que faziam as concorrentes Band, Record e Globo. Por exemplo, o pensamento mudou na década de 90. Na época, Silvio fez uma proposta ousada para transmitir o Campeonato Brasileiro, mas não teve sucesso. A emissora, então, conseguiu transmitir a Copa do Brasil de 1995 e fez história. Antônio Petrin, jornalista do Canal Rural com passagem pelo SBT, relembrou o episódio ao OL. Ele disse que a final do torneio em questão fez brilhar os olhos do apresentador. Aquele Corinthians X Grêmio foi a maior audiência da história do SBT. Na época, deu 54 pontos de audiência. A partir daí, o Silvio quis comprar o Campeonato Brasileiro com exclusividade. Antônio Petrin explicou que, na época, Globo e Band pagavam, juntas, real 12 milhões pelos direitos de transmissão, enquanto o SBT ofereceu real 50 milhões pela exclusividade. Ele prometeu também fazer jogos começando às 21 horas. Isso era uma exigência dos clubes e ele mandou essa proposta, prosseguiu o jornalista. A esperança, no entanto, virou frustração na reunião, que contou com a presença de nomes pesados como Mustafa Contursi, presidente do Palmeiras, Eurico Miranda, vice-presidente do Vasco, Fábio Couve, presidente do Clube dos 13 e um representante do SBT. A proposta foi apresentada, mas após uma conversa com Ciro José, representante da TV Globo, o Clube dos 13 decidiu manter o contrato com a emissora carioca. Eu acompanhei. O representante do SBT fez essa proposta e o Fábio Couve falou: bom, agora a gente vai ouvir a proposta da Globo. Quando abriram as portas, eu perguntei para o Fábio Couve e ele respondeu: a Globo manteve o direito de prioridade que estava no contrato, então a Globo vai pagar os real 50 milhões pela renovação. A decisão irritou Silvio, que fechou o departamento de esportes do SBT pouco depois, em 1998. Demitindo todos os profissionais envolvidos com futebol. Todos que tinham contrato de futebol foram demitidos. Não renovaram os contratos, entre eles o meu, o do Luiz Ceará. Todo mundo acabou indo para a banda em janeiro de 1999, falou Petrin. Retorno tímido, a emissora chegou a exibir futebol no início do século e, nos últimos anos, aproveitou brechas da concorrência para angariar alguns torneios. Mesmo assim, ainda segundo Petrin, Silvio nunca mais se empolgou em investir no segmento devido à ausência de intervalos. Ele relutou em colocar futebol na TV porque não achava certo ficar 45 minutos sem comercial. O Silvio não tinha nada de futebol.